para você mesmo. Livro de Gálatas, carta que Paulo escreveu à igreja de Gálatas. Seu capítulo é o capítulo 6 e verso 9, diz assim: E não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo cefaremos, se não houvermos desfalecido. Em outras traduções, se não houvermos desistido. A carta que Paulo escreveu aos Gálatas foi por volta do ano de 57 depois de Cristo. Além de ser uma apologia ao cristianismo autêntico e genuíno, é uma defesa com autoridade do verdadeiro evangelho de Cristo e se opõe ao simpatizante do judaísmo, os quais queriam trazer os rituais da antiga aliança para dentro da igreja cristã. A Galácia, região destinatária desta carta circular que Paulo escreve, era uma província romana nos dias apostólicos, que a história diz que obrigava 4 importantes cidades evangelizadas por Paulo e Barnabé durante a sua primeira viagem missionária. Você encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso de número 14 ao verso de número 52, você vai ver as igrejas que Paulo e Barnabé pregaram: Antioquia da Pisídia, Icônia, Listra, Derbe. E nós vamos ver o quão foi impactante o evangelho dentro destas províncias, dessa cidade. Apesar de ter apenas 6 capítulos, o livro de Gálatas, esta carta que Paulo escreve, possui um rico conteúdo teológico e doutrinário, a ser semelhada à carta aos Hebreus, por apresentar, entenda-se aqui, por apresentar a superioridade da nova aliança. A Epístola aos Gálatas, ela foi escrita para corrigir um problema sério dentro da igreja. Qual? Falsos mestres estavam ensinando que, além de crer em Cristo, os cristãos gentios precisavam observar na lei judaica, incluindo a circuncisão, para serem salvos. Esses judaizantes não apenas distorciam o evangelho, mas também questionavam a autoridade apostólica de Paulo, ensinando que ele não era um verdadeiro apóstolo. Paulo, ele responde aos judaizantes que estava julgando seu apostolado. Paulo começa a se defender, Paulo começa a falar a esses judaizantes que estavam lhe julgando. Se você pega o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo explica que o seu chamado, a mensagem, vinha diretamente de Jesus Cristo e não dos apóstolos. Em Jerusalém, ele relata sua confrontação com Pedro, enfatizando que nem mesmo líderes respeitados estavam isento de erro. Paulo lembra dentro da igreja de Gálatas que o seu apostolado não vem da parte dos homens, mas em nome da parte de Jesus Cristo. Lembra que Jesus Cristo entregou a si mesmo para livrar a todos do mal, que isso se deu por vontade de Deus Pai. É uma introdução dura e sem elogio aos Gálatas, que estão se deixando levar por falsas doutrinas dos judeus e cristãos. Queridos irmãos que estão me ouvindo, nós não estamos vivendo um tempo diferente do tempo que Paulo viveu em Gálatas, do tempo que Paulo viveu a igreja de Coríntios.
Nós estamos vivendo em um tempo que tem se levantado muitos falsos ensinadores, muitos falsos mestres, muitos falsos doutores, que têm pegado e distorcido toda a palavra que a Bíblia nos ensina. Eles têm distorcido, têm pegado texto isolado e têm distorcido para que o povo viesse andar na contramão do que a Bíblia nos ensina, do que a Bíblia nos corrige. E todos nós sabemos que o verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta, é aquele que nos ensina, é aquele que nos corrige. Esse é o verdadeiro evangelho. A palavra, ela é apta a ensinar e a corrigir, a redaguir. Esta é a palavra de Deus. Paulo chama a atenção da igreja de Gálatas. No capítulo 1, verso 6, ele está dizendo: admiro que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Paulo lembra que o evangelho que ele prega não veio da parte do homem, mas antes ele foi revelado pelo próprio Jesus Cristo. Paulo relembra aos Gálatas que ele, Paulo, era um perseguidor. Nós lembramos desse contexto bíblico, que nós pegamos o capítulo de número 8, nós vamos ver uma das maiores perseguições que se levantava contra o cristianismo, contra o povo, contra a igreja. E a própria Bíblia expressa que esse Paulo que eu estou ditando a vocês, esse Paulo, ele respirava ameaças de morte. O quanto ele queria parar a igreja, o quanto ele queria parar os cristãos, o quanto ele queria parar os anunciadores do verdadeiro evangelho, do verdadeiro cristianismo que estava levando a palavra, e aonde a palavra adentrava, aonde a palavra era pregada, a palavra libertava, a palavra transformava, a palavra dava vida, aleluia, a palavra curava, a palavra restaurava. Paulo, ele lembra que ele foi um perseguidor. Paulo, ele lembra que ele foi um cara que tentou parar a igreja. Quando Paulo começa a destacar que ele foi um perseguidor da igreja e que se destacava no judaísmo mais do que os seus compatriotas, mas quando Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, recebeu a revelação de Cristo na estrada de Damasco, de que seria um evangelizador dos gentios, ele não consultou homem algum e nem foi para Jerusalém imediato. A Bíblia diz que ele desceu numa casa lá em Damasco, na rua direita, na casa de um homem por nome chamado Judas. Ele ali ficou orando, ele ali ficou jejuando. Paulo, todos nós conhecemos a sua trajetória. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso, se nós pegarmos dentro da geografia bíblica, Tarso não era um lugar insignificante, ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próximo da costa do nordeste do mar Mediterrâneo. Embora Paulo tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, membro zeloso do partido dos fariseus. Se você pegar a história do apóstolo Paulo, a infância e a sua adolescência não tem sido tema, aleluia, de grandes debates entre os estudiosos. Alguns defendem que durante a sua adolescência Paulo desceu para Jerusalém, outros defendem que Paulo só foi para Jerusalém com a idade pequenininho, outros já defendem que Paulo desceu a Jerusalém já jovem. Nesse caso ele teria passado a sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde seu nascimento até
o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor do cristão, conforme o relato de livro de Atos dos Apóstolos, há poucas informações sobre a vida de Paulo. Entenda que, embora não se saiba o certo com quantos anos Paulo ele saiu de Tarso e desceu para Jerusalém, só sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, ele foi ensinado em Jerusalém sobre o comando, sobre a liderança do renomado doutor chamado Gamaliel. Gamaliel era neto de Hilel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega, pois ele falava, aleluia, fluentemente o aramaico. Ele era herdeiro da tradição do fariasismo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo de que seus contemporâneos. Considerando todos esses aspectos, podemos-se afirmar que sua família possui alguns recursos que desfrutava de posição proeminente na sociedade. Paulo, todos nós sabemos e conhecemos que ele foi participante do apedrejamento contra a vida de Estevão. Atos capítulo 7, verso 58, diz que dispuseram a sua capa aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós pegamos o texto no capítulo 9. Paulo, ele tem um encontro com Cristo e começa a mudar a sua vida. Se você pegar o capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12, Paulo não aparece nas páginas celestiais da Bíblia. Paulo aparece no capítulo 13, que o texto chega a enfatizar, nos dizer, Paulo se ajunta com Barnabé para pregar o evangelho. Aqui ele começa a pregar em Antioquia da Pisídia. Atos 14 diz que eles pregam em Icônio. Verso 8, eles pregam em Listra e um paralítico é curado. Do verso 9 do capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, do verso 21 também diz, ele retorna para Antioquia da Síria e eles anunciam o evangelho e vidas foram alcançadas pelo evangelho. É por isso que Paulo se levanta no livro de Gálatas e está estruturando, ele está ensinando ao povo e dizendo para não desistir. Os que têm se levantado, têm levantado para distorcer a palavra. O que tem se levantado, tem levantado para pregar um evangelho distorcido, um evangelho que somente na observação estão dizendo, você não vai passar por luta, você não vai passar por prova, você não vai chorar. Que evangelho é esse? Um evangelho que somente passa por pétalas de rosa? Não, esse evangelho nos ensina a confiar naquele que nos chamou, mesmo que as circunstâncias estejam difícil, mesmo que a situação esteja caótica, mas ele nos chamou. Este evangelho nos ensina a confiar, porque quando nós levantamos a mão para aceitar esse Deus Todo-Poderoso, ele se responsabiliza, ele cuida de você, ele não te abandona. É por isso que Paulo expressa em Gálatas 6, verso 9, e não nos cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo cefaremos, e se não houvermos desistido, só vai colher quem persiste, só vai receber milagre quem não desiste, só vai cantar o hino da vitória quem persistir. Eu sei que está difícil agora, eu sei que
Mas o meu Deus me traz nesta tarde, através desta programação, para dizer para você que está me ouvindo: não é tempo de desistir, não é tempo de recuar, não é tempo de retroceder, é tempo de você persistir, porque o Deus que eu sirvo, Ele está liberando uma palavra para você. Eu estou contigo. Deuteronômio capítulo 31 verso 6, ele está dizendo: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorado por causa delas, pois o Senhor seu Deus vai com você e nunca os deixará e nunca os abandonará. Josué capítulo 1 verso 9, é o próprio Deus que diz a Josué: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde andar. Oh glória, Salmo capítulo 9, verso de número 10, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Salmo 31, verso 24, seja forte e corajoso, todos vocês que esperam no Senhor. Jeremias capítulo 2, verso 9, que diz: mas eu não vou mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. 1 Pedro capítulo 5 verso 7, Pedro está dizendo: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isaías 41 verso 10, ele diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento pela destra da minha justiça. Salmo 145 verso de número 18, o Senhor está perto de todos os que invocam. É por isso que eu lhe trago uma palavra nesta tarde: não é tempo de desistir, não é tempo de retroceder, não é tempo, não é tempo. E o que o Deus está dizendo para alguém nesta tarde é: continua, prossiga, porque o que eu tenho contigo é muito grande. O milagre está chegando, a providência está chegando. Se prepara para você, aleluia, contar um milagre de Deus na sua vida, pois Ele está dizendo para você: eu não desisto de você, eu não desisto de você, eu não desisto. Pois se nós não desistirmos, alcançaremos um milagre, alcançaremos um milagre. E se prepara para você viver milagre, viver milagre. Você crê, você acredita. É por isso que Paulo está dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo se faremos, se não houvermos desistido. Se você não desistir, se prepara, porque a colheita vai ser grande. Se você não desistir, se prepara, porque você vai colher coisas grandes e extraordinárias que Deus tem preparado para você. Não retroceda,
O próprio Jesus disse que o Pai não tem prazer naquele que retrocede. Persista, continua, segue em frente, porque Deus está dizendo: eu estou contigo. Amém? Você vai viver milagre. Crê? Amém? Ô glória. Em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então, a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o todo-poderoso homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus. Você vai viver milagre. Você crê? Você vai viver milagre, irmãos. Você vai vivenciar milagres. Qual é a área que você precisa? Você vai viver milagre. Ô glória! Estamos apresentando o programa Semeadores. Agora, momento do... Que você pode ficar conosco todas as vezes que o programa Semeadores de Cristo adentrar no ar. E creia, não desista, tá? Não retrocede, não volte atrás. Pois Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Amém? Deus os abençoe nesta tarde, nesse momento e nesta hora. Espírito de Deus, eu quero te louvar e te agradecer, meu Pai, por nos conceder esta honra, por nos conceder, Senhor, essa oportunidade, por poder, Senhor, transmitir esta programação para os nossos ouvintes, para os nossos companheiros, ó Pai, que ficou conosco. Que o Senhor os alcança, meu Pai, que o Senhor os abençoa, meu Deus, porque o Senhor os renova, Pai, pelos louvores que neste lugar foi entoado, pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada. Alcance, Senhor Jesus, ó Deus querido, que se houver alguém enfermo, cura, ó Deus amado, que se houver alguém cansado, que ele seja renovado, meu Pai, que se houver alguém triste, que ele se sinta alegre agora, meu Pai, ó Deus querido, que ele entenda que o Senhor está com ele, independente deste momento terrível, dessa situação difícil, meu Pai, o Senhor nunca os abandonou, o Senhor está vendo, o Senhor está fortalecendo, meu Pai, neste dia, as pessoas, meus irmãos, continua nos abençoando, que nós possamos alcançar muito mais, Senhor, desta programação às pessoas, Pai, que nós possamos levar este verdadeiro evangelho como Paulo levou, meu Deus, como os apóstolos, discípulos anunciou, ó Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua presença,
presença, pelo teu amor, pela tua graça, ó Deus, pelo teu poder, pela tua unção. Continua, Jesus, nos abençoando, pois Deus, eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, aleluia. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta na parte da noite. Fica conosco, semeadores de Cristo, levando a palavra até você. Deus escolhe o menor de uma tribo empobrecida, que malhava um trigo escondido dos midianitas, para ser o guerreiro, o herói da nação. Gideão tinha Deus posto em seu coração. Ele junta o povo para guerrear, 32.000 armados pra lutar. Aí Deus aparece e a ele surpreende. Gideão, espere, aí tem muita gente, faça o que eu lhe ordeno, pois vou selecionar. Medrosos e covardes, voltem, pois no meu exército luta só quem for guerreiro. Coragem é uma das coisas que olho primeiro, e dessa escolha ficaram 10.000 pra lutar. Deus disse: desce todos eles até o ribeiro, e lá mostrarei quem serão os meus grandes guerreiros. No final da história ficaram 300 que foram aprovados, mas eram os 300 que Deus tinha selecionado. E pode ser bonito, ser inteligente, ter anel no dedo, ser um super crente, usar roupa cara, carros importados, ser muito conhecido ou ser elitizado. Mas se não for valente, verdadeiro crente, canela de fogo que nunca se rende, não vai ser escolhido para ser um dos militantes dos 300 separados. E tem que ter tocha, tem que ter fogo, tem que tocar buzina, tem que ser corajoso, tem que quebrar o cântaro, tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso, tem que ser